Queridos irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, hoje vamos falar sobre a quarta palavra de Jesus na cruz, né? Chegamos aí a uma das palavras mais misteriosas de toda a Bíblia, e a mais profunda também de toda a Bíblia, né? E de toda a palavra de Jesus na cruz. Não só a mais misteriosa e não só a mais profunda, mas também teologicamente a mais densa de todas as palavras que nós estamos aqui a estudar, né? Não é apenas um grito, não é apenas dor, é a voz do Filho de Deus a entrar nas profundezas da condição humana, né? E sabe qual é esta palavra? Ela se encontra em Mateus, capítulo 27, verso 46. Lá eu leio assim, Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a quarta pergunta, é a quarta palavra de Jesus na cruz, né? Aqui é o único momento nos evangelhos em que Jesus não chama Deus de Pai. Curioso isso, né? E vamos ver aqui, vamos estudar o porquê que Jesus não chama Deus de Pai, né? Aqui, o Calvário revela algo muito grandioso, revela algo cósmico, né? Algo que toca a nossa salvação no ponto mais profundo da nossa alma. Por quê? Porque o Cordeiro está carregando o pecado do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. O Cordeiro Jesus está a carregar os pecados do mundo inteiro, pendurado no madeiro, né? Vamos lá então, mais uma vez aí, para o nosso grego, né? Que é a parte do Novo Testamento em que a Bíblia foi escrita, né? Temos o Antigo Testamento, escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento de Mateus e Apocalipse, ele é escrito em grego. Então vamos ver o original, né? Mateus e Marcos, os dois evangelistas, eles preservaram ou eles preservam as palavras tal qual Jesus disse, né? Em aramaico. Por quê? Porque o aramaico era a língua que Jesus mais utilizava no seu dia a dia, né? O grego era o inglês de hoje, né? Então, quem soubesse o grego podia se comunicar fora do Império Romano, né? Ou dentro do Império Romano também, né? Mas a língua falada no dia a dia por Jesus era o aramaico. Jesus falava aramaico e também se comunicava em grego, né? Vamos lá. Eli, Eli, lama sabachthani. Essa frase é dita em Mateus, né? Outra frase agora. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa já é uma versão de Marcos, né? Ou seja, é uma forma aramaica da Galileia, né? Ou seja, a região da Galileia também se falava aramaico, né? Então,
e Marcos ali, ele descreve Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é uma forma de escrever a respeito da frase de Jesus, né? Uma forma aramaica, né? E ambas, tanto a frase de Mateus quanto a frase de Marcos, significa Deus meu, por que me desamparaste? Né? Vamos lá. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os evangelhos trazem a tradição fiel ao grego koiné, né? Que é o grego que eles utilizavam, né? Que tanto para escrever quanto para falar, né? E o original grego, né? Do aramaico para o grego, né? Se lê assim, dessa seguinte forma, né? No original. Temu, renati me encatelipes. Encatelipes, ou seja, temu, renati me encatelipes. A palavra-chave aqui é encatelipes. Essa é a palavra-chave. E esta palavra, ela significa pelo menos 4 coisas. Primeiro, abandonar por completo. Segundo, deixar para trás. Terceiro, deserdar. São palavras fortes, né? Abandonar por completo, deixar para trás, deserdar, romper comunhão. Isso é o que significa no original a palavra encatelipes, né? E como eu disse, ela é uma palavra forte, fortíssima, né? Não indica apenas dor, não indica apenas grito e desespero, enfim. Não, muito mais do que isso. Mas é uma experiência real de um Deus que se encarnou como homem e agora sente a separação. Mas não é uma separação sentimental. É uma separação judicial. Porque o que ocorre ali na cruz é um ato de justiça diante do céu, né? E diante do céu e diante da terra também. O que está acontecendo na cruz é um ato judicial, né? E Cristo aqui está a experimentar, ele está a experimentar o que o pecado produz entre nós e Deus, né? O que o pecado produz entre nós e Deus? Vamos lá para o livro de Isaías. O profeta Isaías vai responder a cada um de nós, né? Isaías 59, 2, lá diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecado ele causa separação entre nós e o nosso Deus. E o que Jesus está sentindo aqui é exatamente isto. O pecado, o peso do pecado sendo usado para separar Jesus do Pai, né? Então vamos lá. Como eu disse, volto a dizer, aqui é a única vez em todos os evangelhos que Jesus se refere a Deus
simplesmente como Deus meu, ou no grego, temo, e não pai, pater. No grego, pai é pater, né? E Jesus, ele usa a expressão temu, e não pater. E por quê? Unicamente pelo seguinte, porque aqui, enquanto Jesus estava na cruz, ele não falava ou ele não fala como filho eterno em intimidade, mas sim ele fala como representante da humanidade. Olha a diferença. Ele não fala como filho eterno em intimidade, mas sim ele fala como representante da humanidade pecadora, carregando sobre si a culpa de todos nós, do mundo inteiro, né? Ele entra por completo na experiência humana, né? Na experiência da morte, né? No Getsemane, horas antes, né? Dois, 3 dias antes da cruz, né? No Getsemane, Jesus, ele clama, Abba, Pai. Né? Esta é uma expressão carinhosa de um filho de 5, 6, 7 anos que quer o abraço de um pai. Então Jesus, ele utiliza essa expressão, Abba, Pai. Mas agora, na cruz, quando o pecado de toda a humanidade está esmagando o Filho de Deus, ele não sente a proximidade do Pai como sentiu no Getsemane, mas sim ele sente agora a ausência do Pai. Então é por isso que existe esse clamor mais judicial. Temu, temu, Rinati me encatelpis, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? O relacionamento não foi quebrado na sua essência, mas sim foi quebrado na experiência. Na experiência humana da morte de Jesus é que o relacionamento foi quebrado. Né? Por isso que Cristo bebe o cálice da separação em nosso lugar, em meu lugar e em seu lugar. Né? E olha, tem um outro aspecto também muito importante, muito relevante. Né? A cruz de Cristo também era uma profecia, ou também foi uma profecia. Né? 1000 anos antes, mais ou menos, de Jesus morrer na cruz, a morte de Jesus já estava sido profetizada por Davi, obviamente com a inspiração do Espírito Santo. Né? Então a citação do Salmo 22, do Salmo messiânico, né? Você pode dar uma olhada no Salmo 22, né? O sofrimento e vitória do Messias, né? E vamos estudar aí esta profecia de Davi, feita por Davi, né? Vamos lá. A primeira frase, a primeira linha do Salmo 22, vamos lá. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? No judaísmo, né, no judaísmo antigo, né, citar as primeiras palavras de um salmo significava evocar todo o salmo. Né?
E o Salmo 22 é uma profecia muitíssimo detalhada a respeito da crucifixão de Jesus. Vamos ver? Olha só. Primeiro, mãos e pés perfurados. Leia depois, né? Com calma. Né? A profecia aqui descrita por Davi é inspirada pelo Espírito Santo. Né? Mãos e pés perfurados. Roupas lançadas à sorte. Terceiro, zombaria ao redor. Quarto, sede intensa. Note, a próxima palavra que vamos estudar aqui com calma é tenho sede. Jesus na cruz, ele revela a sede intensa por água. Vamos ver isso em detalhes, né? Ossos expostos, né? E por último, vitória e restauração. Então Jesus tem essas pelo menos 6 características e são extraídas do Salmo 22, certo? Então vamos lá. Jesus aqui na cruz do Calvário, né, 1000 anos depois de Davi, ele não expressa apenas dor. Ele está a apontar para a Escritura, para a profecia, que explica o significado da cruz. Né? E a pergunta que Jesus esboça, né? Por quê? Não é uma dúvida, é uma revelação. Jesus está revelando a profecia, tornando clara, tornando visível a profecia descrita por Davi. Né? Então vamos lá. Aqui então acontece o coração da expiação. Né? Cristo assume a nossa culpa. Né? Jesus assume a minha culpa, Jesus assume a sua culpa e Jesus assume a culpa do mundo inteiro. Né? Em Isaías 53, verso 6, lá diz que na parte final do versículo, né, lá diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Né? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Né? Cristo experimenta a nossa morte, não só física, mas a morte espiritual, né? Conforme nos diz Romanos 6, 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Jesus está pagando o preço da nossa morte, da minha morte, da sua morte. Jesus está a pagar o preço, né? Então, com isso, Jesus ele entra na distância causada pelo pecado. Né? Ele entra na distância causada pelo pecado. Né? Não era uma separação ontológica, né, do ser, da natureza do ser. Ou seja, a morte de Jesus na cruz não era uma separação divina. Por quê? Porque a morte não efetuou mudança nenhuma na divindade de Jesus. Jesus permanecia como Deus 100%. As duas naturezas de Jesus. Ele era divino 100% e ele era humano 100%. Então, na sua natureza divina, a morte não produziu separação alguma, né? Em termos aí de divindade, mas sim separou em termos de humanidade, né? Relacional, experiencial, né?
E é o que exatamente o que o pecado produz em mim e em você, né? Afastamento, distanciamento, separação do Pai, né? Ele sente, Jesus sente o que nós deveríamos estar a sentir, o que nós deveríamos sentir eternamente, né? Porque Jesus, humanamente falando, ele entrou na distância eterna do Pai, né? Só que isso nós era que deveríamos entrar na separação eterna, mas por amor a mim e por amor a você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus pagou o preço por nós, né? A humanidade perfeita e a obediência perfeita, né? Este grito que Jesus evoca da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Pelo menos revela três coisas. Primeira delas é a expressão mais intensa da humanidade de Cristo. Segundo, a prova mais completa e perfeita da sua obediência. E terceiro, a revelação mais clara do custo da nossa redenção, da nossa salvação. Né? Mesmo sem sentir a presença de Deus, porque quando Jesus morre, a natureza ela se transforma de uma maneira rápida e de maneira assertiva, né? Quando Jesus é pendurado, assim que ele é pendurado no madeiro, a natureza já, o céu começa a se enegrecer, nuvens pesadas começam a se formar, trovões, relâmpagos e etc. Então a natureza está comunicando que não verbalmente, mas está comunicando o afastamento do Pai de Jesus e de Jesus do Pai, né? E mesmo sem sentir a presença do Pai, mesmo Jesus não sentindo a presença de Deus, ele permanece fiel, né? Ele vai até o fim. Ele não recua por nada, ele vai até o fim, né? Ele não desce da cruz, olha só, como muitos, como o ladrão queria, né? O outro ladrão, que já estudamos aqui, né? Como o primeiro ladrão, o Gestas, queria que ele descesse da cruz, né? Como a turba também queria, né? Que ele descesse da cruz, né? Jesus faz o contrário de tudo aquilo que o povo pede. Se o povo está pedindo para descer da cruz, ele permanece. Se o povo pede para Jesus descer da cruz, ele não abandona, né? Ele não abandona a missão. Se o povo pede para ele descer da cruz, ele não falha a missão, né? Ele não falha com a obediência ao Pai, né? E é por causa desse silêncio, desse ato de permanecer na cruz, né? É que nós podemos ouvir a voz de Jesus falando ao nosso coração hoje, né? Eu e você podemos ouvir nos dias de hoje, enquanto eu gravo este conteúdo, este sermão, né?
esta quarta palavra, você está ouvindo Jesus a dizer em seu coração, né, hoje, que Ele te ama, né, e que Ele não desceu da cruz por você. Ele não abandonou a missão por você. Ele não... ele preferiu ficar em silêncio do que ter eu e você separados dele eternamente. A quarta palavra da cruz é o ápice do Calvário. É o momento em que pelo menos 5 coisas acontecem. Primeiro, Cristo Jesus carrega a culpa do mundo por completo. Segundo, a profecia do Salmo 22 se cumpre por completo. Terceiro, o pecado é julgado no corpo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quarto, o Filho experimenta a distância que era nossa, a distância que era nossa, o Filho Jesus, ele experimenta para que eu e você pudéssemos estar presentes na vida dele um dia, quando ele voltar. Né? E quinto, a nossa salvação está assegurada de uma vez por todas. Ou seja, ali naquele momento de clamor, de angústia, de pesar, não há desesperança. Há salvação, há redenção, há profecia sendo cumprida, há vitória e livramento, como diz o Salmo 22, sofrimento e vitória do Messias. A pergunta, por que me desamparaste? É o som do preço da graça. É o eco do amor divino eterno que se entrega, que se entregou a mim e a você. Que esta palavra, que esta quarta palavra da cruz, que ela revela um coração humano e o reconcilia com Deus. Né? E que nós hoje possamos estar reconciliados, que sintamos esta reconciliação em nós hoje, porque isto é fundamental. A cruz foi fundamental para a nossa reconciliação. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta quarta palavra da cruz, que ela reconcilia a humanidade com a divindade. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado também por escolher se separar, correr o risco da separação eterna, por amor a nós. Muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto, tanto, tanto. E obrigado também porque um dia o Senhor voltará para nos buscar e aguardamos e ansiamos profundamente por isso. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se esta mensagem abençoou tua vida, partilhe ela com outras pessoas. Né? Se inscreva em nosso ministério aqui no YouTube, Família Melo Dia a Dia com Deus. Se inscreva, dê o like e partilhe esta mensagem com as outras pessoas. Tá bem? Que Deus abençoe a todos
e uma ótima e abençoada semana na companhia de Jesus.